volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Tá, se você tem a sua Bíblia nessa manhã, por favor, abra comigo no livro de São Lucas, o amado médico que escreveu o livro que leva seu nome. E escreveu também o grande livro de Atos. Capítulo 3, versículo 23. Perdão, 21, é isso aí. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho, amado, em ti me agrado. E quero usar como tópico, pregando alguns minutos, nessa manhã, sobre o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, abaixe a sua cabeça. Pai Celestial, aqui na sua presença, Pai, estamos aqui te agradecendo pela sua graça. Peço que o Senhor nos ajude a entregar ao povo que o Senhor nos deu, que possamos aprender aos seus pés aquilo que devemos ter, porque eu sei que o Senhor tem a resposta para toda necessidade. Senhor, eu peço tudo no poderoso nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. A maioria dos cristãos não entendem a encarnação, que quer dizer que Deus se tornou homem. Eles têm uma ideia errônea sobre o que pode significar, mas não como deveria. Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, veio como homem. O homem Cristo Jesus, e não meio homem, meio Deus, mas 100% homem e 100% Deus. Mas ainda que ele nunca deixou de ser Deus, nem um instante fez milagre algum ou curou a ninguém, como com fator de Deus na vida dele. Todas suas curas e seus milagres, quando limpou, purificou os leprosos, ressuscitou os mortos, foi pelo poder do Espírito Santo. Eu quero repetir, as milhares de pessoas que ele curou, aqueles que ele ressuscitou dentre os mortos, Agostinho falou que ele ressuscitou muitos outros dentre os mortos que não estão na palavra, e eu acredito, porque ele nunca foi em um funeral que continuou como funeral. Glória a Deus! Aleluia! Como Gabriel falou, ele transformava em uma reunião familiar. Alguém tem que bradar nesse lugar. Mas ele fez pelo poder do Espírito Santo, como Deus ungiu Jesus de Nazaré. Enquanto ele ia curando os doentes e expulsando demônios, ele fez pelo poder do Espírito Santo. Agora, ele ungiu com o Espírito. Deus não precisa de nada para fazer nada, mas Jesus, como homem, precisava do Espírito Santo. Seu ministério começou quando ele tinha 30 anos. O sacerdote, na lei levítica, desde o princípio, quando o tabernáculo foi construído no deserto, os levitas não podiam se tornar sacerdotes. Em primeiro lugar, tinham que vir da linhagem de Levi, mas não podiam se tornar um sacerdote até os 30 anos de idade. Então Jesus começa o seu ministério com 30 anos, porque ainda que ele não funcionasse ou trabalhasse como
um sacerdote enquanto esteve aqui, hoje ele é o nosso sumo sacerdote, mediador entre Deus e o homem. E começou o seu ministério nas margens do Rio Jordão. Quando João Batista foi até ele e disse: pensando bem, pode ser que tenha sido a maior palavra já proclamada por um homem. Ele olhou para Jesus, o Espírito de Deus veio sobre o grande profeta João Batista e ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus! A frase Cordeiro de Deus dizia que ele iria morrer na cruz do Calvário para conseguir essa proeza. E faria algo que o sangue de milhões de cordeiros nunca conseguiu e não podia conseguir, que era remover os pecados. Glória a Deus! Ele não só os cobriu, mas ele os removeu. Todo o pecado que você já cometeu como filho de Deus antes de ser salvo, depois que você foi salvo, já era. Está debaixo do sangue. Sumiram. Gone at last. Well, gone at last. Praise God, my sins are gone at last. I've had a long streak of that bad time, but my sins gone at last. Eu quero que o diabo escute, eu quero que o inferno escute. They're gone at last. Gone at last. Thank God my sins, they're gone at last. Had a long streak of that bad time, but my sins gone at last. Eu olho para algumas caras aqui e, rapaz, não parece que os pecados foram, não. Parece que eles estão na sua vida, com a cara fechada, um bico desse tamanho. Olha, se você tem seus pecados removidos, você tem que bradar e glorificar a Deus e se alegrar, e você tem que se alegrar na hora. Gone at last. Gone at last. Praise God, my sins gone at last. I had a long streak of that bad time, but now they're gone at last. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Graças 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 a Deus! Louvado é o nome do Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, will you ask me why I'm happy? And if I could, I'll just tell you why. Because my sins are gone. When I meet those scoffers and they ask me where they are, I just say, my sins are gone. Well, they're underneath
the blood.